Olá, bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Hoje temos um convidado muito especial, o José Fonseca. Eu perguntei ao José Fonseca como é que eu o apresentava, mas ele não me soube dar essa resposta, portanto vou perguntar agora quem é o José Fonseca, onde é que tu trabalhas, quantos anos tens, se quiseres responder a isso. Eu respondo a tudo. Bem, antes de mais quero agradecer à Tânia, obviamente, e à Dina, que não está aqui hoje, mas está. E pelo convite, o honroso convite para este projeto que elas têm, que eu acho formidável, acho fantástico. Esta ideia que tiveram de divulgar temas de terapia da fala, temas que nos tocam muito, com pessoas que vão dizendo coisas. E é nesse papel que eu aqui venho, para tentar dizer umas coisas. Quem é que eu sou? Eu sou terapeuta da fala. Sou terapeuta da fala acima de tudo. Não és só, mas não também. só, mas sou essencialmente terapeuta da fala. E faço várias coisas. Faço clínica, obviamente, com adultos. Adultos com lesões cerebrais, dou aulas em vários locais, em 2 escolas nomeadamente, e faço investigação. Trabalho no Laboratório de Estudos de Linguagem da Faculdade de Medicina de Lisboa. Acho que é tudo. Há quantos anos és terapeuta da fala? Isso já é há muitos. Queres dizer? Quero, não tem problema nenhum. Não disse, tenho 55 anos. Não disse essa coisa. Sou casado. E sou há cerca de 30 anos, mais ou menos. Mais ano, menos ano, já não sei, mas há cerca de 30 anos. E há cerca de 30 anos que sou terapeuta da fala e que trabalho no mesmo local. Portanto, nunca trabalhei noutro local, senão no laboratório de linguagem. E sempre com a mesma patologia também, com pequenas variações, mas essencialmente sempre com os mesmos estes anos doentes. todos tens trabalhado, porque nós nos outros episódios e também pela nossa experiência, minha e da Dina, nós trabalhamos muito mais com crianças. E o convite também a ti é exatamente porque tu normalmente não trabalhas com crianças. Não é? E nós não queríamos de facto que este projeto se centrasse só, porque um terapeuta da fala não trabalha só com crianças, não é? Muito pelo contrário. E queríamos ouvir-te falar um pouquinho sobre essa tua experiência e sobre quem são estes adultos com quem tu trabalhas. Eu trabalho essencialmente, trabalho sempre, portanto, com doentes que tiveram uma lesão no cérebro, que a sua etiologia é variada, mas que a prática é essencialmente, e é o grande volume de doentes, são doentes com acidentes vasculares cerebrais, quer na vertente isquémica, quer na vertente hemorrágica, mas sobretudo. Depois trabalho há alguns anos... o que nós vulgarmente chamamos AVCs, não é? AVCs, sim. Depois trabalho há uns anos também, não tanto em terapêutica, em terapia da fala propriamente do ponto de vista de intervenção, mas de avaliação com doentes com tumores cerebrais ou com epilepsia e que são sujeitos a cirurgia. E, portanto, em que eu participo quer em avaliações pré, quer pós-cirúrgicas, quer intraoperatórias, com doentes em que estão acordados e que são avaliados durante o ato cirúrgico. Em relação a estes adultos que têm estas lesões, quais são as sequelas que ficam dessas lesões? Ou seja, em que porque nós sabemos que podem acontecer várias coisas, não é? Sim. Primeiro, evidente, podem acontecer muitas coisas no cérebro, desde alterações de linguagem, que é aquelas com quem eu trabalho, alterações, e daí com a que se chamam afasias, e afasia, em termos muito simples, é uma alteração da linguagem motivada por uma lesão cerebral, em que estas alterações da linguagem não podem ser explicadas por uma causa psiquiátrica, alterações motoras ou sensitivas. E, portanto, este é o grande número de doentes que eu sigo. Claro que uma lesão num cérebro pode originar muita coisa, pode originar, como dizia, alterações de linguagem, afasias, pode originar alterações de fala, e aí temos disartrias e apraxia do discurso, nomeadamente, ou podem resultar muitas outras alterações neuropsicológicas, também, de deglutição, voz obviamente, até, também, sim, também, com certeza, e outras alterações neuropsicológicas, com alterações da atenção, da memória, gnosias, do comportamento,
do comportamento em geral. Tudo isto é comportamento, não é? São tudo alterações comportamentais, não é? E essas não são do nosso âmbito de atuação, são da neuropsicologia e, portanto, não. Eu trabalho em exclusivo com alterações da linguagem. Então, em adultos. Então a nossa conversa vai se centrar então neste tempo, a linguagem em adultos pós um acidente vascular cerebral, não é? O que nós, depois de acontecer um acidente vascular cerebral e quando existem consequências, há vários fatores também que têm que ser tidos em conta e podem surgir também dificuldades, embora dentro da linguagem, mas que são diferentes, não é? Que nós existem subtipos também de afasia. Não vamos explicar todas, isso não mas é importante. Só para já agora, só para me enquadrar até um bocadinho mais. Claro que estamos a falar de lesões no cérebro e estamos a falar de lesões essencialmente no hemisfério esquerdo. Não exclusivo, mas essencialmente no hemisfério esquerdo. Porque no hemisfério direito resultam, por exemplo, outro tipo de alterações que se calhar fazemos outra conversa qualquer dia. E já a seguir. Agora, consoante a localização da lesão cerebral, e quando estamos a falar nestes subtipos de afasias, chamemos-lhe assim, estamos a falar do modo clássico, que são as afasias predominantemente corticais, que resultam de morte celular em determinada região do cérebro que era vascularizada por uma determinada artéria ou um determinado ramo de uma determinada artéria, quase não na totalidade, mas na grande maioria, resultantes de alterações do fluxo da artéria cerebral média, esquerda, e que, consoante a dimensão da lesão e a sua localização, assim vamos ter manifestações de alterações da linguagem distintas. Tu já falaste em duas coisas importantes, que é o tamanho da lesão, localização da lesão, são dois aspectos... São dois fatores muito importantes, quer para a caracterização da afasia, quer para a sua recuperação. São dois fatores muito importantes. Se nós quisermos, em termos de localização e de grandes diferenciações em termos das afasias, podemos pensar num acidente anatómico que existe no cérebro muito claro, que se chama rego de Rolando, e que na sua parte mais anterior, quando lesada, provoca as chamadas afasias não fluentes, com discursos não fluentes, discursos que são mais constituídos por palavras isoladas ou frases muito curtas, simples, curtas, muitas vezes agramáticas, em que há mais falta de partículas de ligação dos itens gramaticais, têm mais nomes do que verbos, e nas áreas mais posteriores a este rego de Rolando temos as afasias fluentes, que se caracterizam já por características completamente distintas. São discursos fluentes que passam muitas vezes para um estrangeiro que não compreende este código, passa como uma pessoa absolutamente normal, enquanto que os outros falam. E não dizem nada. E mas em que têm falta de nomes, de substantivos, os verbos estão lá, mas muitas vezes estão mal conjugados, os itens gramaticais muitas vezes também estão, mas às vezes com trocas, têm trocas de palavras, e é a que nós chamamos parafasias, e que podem ser a troca de uma palavra por outra existente na nossa língua, e isso chama-se uma parafasia verbal ou semântica, consoante a classificação que quiser. Se for trocas de fonemas, de sons, chamamos-lhe parafasias fonológicas ou literais, ou quando essa troca de fonemas é tão grande, e há quem diga, e dependendo da classificação, que se for mais de 50% das trocas, já lhe chamamos uma parafasia neologística, que resulta numa palavra imperceptível, existe, não é? Que não existe, mas imperceptível, não é? Porque as fonológicas também não existem, não é? Mas são compreendidas, não é? E estas não, já há uma distorção fonológica tão grande que não se percebe o que é que a pessoa quer dizer, não é? E esta já é a grande diferença, se quisermos, em termos quer anatómicos, com repercussão nas características da linguagem. Não é? Podemos dizer que temos uma boa notícia, que o terapeuta da fala tem aqui um papel importante na intervenção, não é? Na intervenção destes... É fundamental, quer dizer, não... já lá, isto, por acaso é uma pergunta muito curiosa, porque não é assim tão claro, há
há tanto tempo que o papel do terapeuta da fala é essencial nesta área, por acaso não é, mas é uma preocupação de há muitos anos. Sim. Muitos anos. Ao longo dos anos tem-se vindo a perceber que há variáveis que são importantes na recuperação. Uma delas começa logo por uma coisa que é o próprio cérebro, o próprio organismo se encarrega de fazer sozinho, chamada recuperação espontânea. E que se não fizermos nada, e o próprio cérebro encarrega-se de recuperar qualquer coisa. Mas por si só não chega. E portanto precisa de ajudas. E há fatores, que já falámos de uma, que é a localização da lesão, a dimensão da lesão. E depois temos outras. Temos outros fatores que são importantes nesta recuperação. Uma delas, que é básica, que é a motivação. Quem não estiver motivado, quem achar que não vale a pena ser tratado, não estiver motivado para fazer isto, não resulta. À partida. Portanto, achas que é uma motivação só do próprio ou também de toda a família? Isso também tem... Não, tem de ser uma motivação do próprio. Agora, obviamente que esse é outro dos fatores, que é o envolvimento dos cuidadores, da família. E da sua motivação também, não é? Pois, porque se não estiver, não... É acreditar que... acreditar e ser possível criar condições para que as pessoas possam ser tratadas. Não funciona mesmo. Mas também não funciona se o próprio não tiver vontade e ser unicamente os familiares que querem o tratamento. Também não resulta. Também não resulta. E depois há uma variável, que é essa que estávamos a falar agora, chamada terapia da fala. E durante muito tempo não foi claro, para nós terapeutas da fala, foi sempre evidente que nós achámos que o nosso papel era importante e que valia a pena. Lógico. Mas em termos formais, de demonstração de eficácia do tratamento, não foi muito claro durante muitos anos. Se de facto o nosso papel fazia a diferença na evolução. Se era mais uma variável neste conjunto de variáveis que todas elas têm um determinado peso, não são exclusivas, e quando criamos algoritmos de recuperação conseguimos em determinados estudos perceber que há vários pesos nestas variáveis. Outra variável que é muito importante, já lá vamos à terapia da fala, é o tempo decorrido entre a lesão cerebral e o início do tratamento. Sim, essa é uma informação também que eu acho que é bastante importante. Muito importante, que houve uma altura em que se dizia, vamos esperar umas semanas até as pessoas estarem mais calmas, mais tranquilas, e depois começa o tratamento. Hoje em dia isso é completamente fora daquilo que se julga e é quanto mais cedo melhor. Logo, não é? Logo. E nós neste momento, em termos hospitalares, vemos doentes, já não digo no próprio dia do AVC, porque em termos médicos nem sempre é possível, mas com 1 dia, 2 dias de evolução, nós estamos a atuar, estamos a avaliar e estamos a tratar doentes. E é muito importante, porque essas curvas de recuperação, hoje em dia, sabe-se que, por exemplo, os primeiros 3 dias são fundamentais, os primeiros 5 dias são ainda numa curva muito quase a pique, e depois começa até ao primeiro mês, em que há melhorias muito grandes, e vai por aí fora, até aos 3 meses, até aos 6 meses, até ao ano, mas em que as curvas começam a aplanar. Portanto, o início do tratamento, quanto mais precoce for, é muito importante. Outra variável, que já lá vamos depois, chama-se intensidade do tratamento, mas isso já lá vamos. Não sei se vamos conseguir falar sobre todas. Mas, de uma forma muito rápida, relativamente à terapia da fala, durante muito tempo não foi possível demonstrar que era ou não eficaz. Hoje em dia não temos dúvidas nenhumas. E todos os estudos que têm vindo, nomeadamente os estudos do ponto de vista estatístico mais robustos, que são as meta-análises, e a última é de 2016, em que já tem um número de trabalhos já bastante forte e que não apresenta qualquer espécie de dúvida que a intervenção da terapia da fala é fundamental na recuperação. Ou seja, o terapeuta da fala faz a diferença mesmo, não é? Faz completamente a diferença. Faz completamente a diferença. Relativamente, só para terminarmos, ao tempo, à intensidade do tratamento, é outro dos aspectos que tem sido nos últimos anos muito discutido. Se deve fazer terapia da fala do ponto de vista clássico, que é 2, 3 vezes por semana, mais ou menos, ou se deve fazer todos os dias, e se deve fazer todos os dias, quanto tempo? Os estudos apontam neste momento para isso, não há uniformidade. Nós, na equipa onde eu trabalho, já aqui há uns anos, também quisemos saber isso e fizemos um estudo com a ajuda dos colegas de terapia da fala do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão,
e os dois locais fizemos um estudo precisamente para estudar esta variável, a intensidade de tratamento. Então, pegámos em doentes em que os dividimos. Uns faziam terapia da fala tradicional, com 2 vezes por semana, 1 hora, durante 50 semanas, e o outro grupo fazia 5 dias por semana, 2 horas seguidas. No total, 100 horas de tratamento cada um. E aquilo que encontramos foi, na verdade, não encontramos diferença estatística que viesse corroborar esta ideia da intensidade do tratamento ser melhor, mas muito provavelmente havia uma tendência estatística para isso. Ou seja, o que é que faltava? Se calhar um número maior de doentes da amostra fosse maior e isso daria diferença. No entanto, a diferença era grande, era visível, não chegava a diferença estatística, mas ela tendia para isso. É claro que todos os estudos, e esta última meta-análise também aponta para isso, que é a intensidade do tratamento parece ser importante, mas há um aspecto que é muito importante, que também indica que não é para todos os doentes. Nem todos os doentes suportam, nem todos os familiares suportam, nem sempre há condições para que as pessoas possam fazer terapia assim. Pode ser contraproducente em alguns casos, se calhar, não é? Isso não direi. Não? Contraproducente no sentido de que não vai ter o resultado. Se calhar não contraproducente porque não vai fazer o contrário, mas no sentido em que não vai ter o resultado. Não é por não haver o resultado, é não haver condições para que se possa fazer. É um doente que não tem capacidade de aguentar em termos de resistência, de cansaço, propriamente, mas também não só de ser possível deslocar-se, a grande maioria dos doentes faz em ambulatório e, portanto, haver condições que se desloque para fazer tratamento, em termos financeiros, etc. Nem sempre é possível. Mas em termos de saúde, de condições físicas, também isso acontece. Também é verdade. Mas quando possível, parece ser então vantajoso, Parece não é? ser vantajoso. Ou seja, deixa-me só dizer uma coisa. Pode-se colmatar de uma maneira, que é, porque o que esses estudos têm vindo a demonstrar é que fazer de forma intensiva, mas breve. À volta de 12 semanas, e há meta-análises que apontam para isso, para 12 semanas. Isto consegue-se colmatar de outra forma, que é fazer 2, 3 vezes por semana, quando é possível, mas fazer num período de tempo muito mais alargado. E essa é a grande prática internacional. É as pessoas fazerem terapia durante meses. Costuma-se dizer, quando um doente entra para tratamento, que não conte ter resultados visíveis numa semana nem num mês. Tem ao fim de meses, às vezes anos, em que as pessoas se mantêm em tratamento. Vamos ter de terminar, desculpa interromper-te, acho que continuavas a falar mais um bocadinho. Obrigada e até à próxima. Um prazer enorme.